Amém? Graça e paz. Convido a todos a colocar em pé. Vamos dar abertura nesse culto de celebração ao Senhor em nome de Jesus. Estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, como é bom, né? Estarmos todos aqui reunidos, sendo gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Eu gosto sempre de lembrar daquele Salmo 103 que o salmista Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Que nós nunca possamos nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, graças te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua santa presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença te adorando. Como é bom estarmos aqui na tua presença, no alto, melhor lugar para se estar, a não ser aos teus pés, Senhor. Senhor, que neste dia o Senhor venha falar em nossos corações. Que o Senhor tenha total, ó Pai, liberdade, Senhor, neste lugar. Porque estamos aqui para te bendizer, para invocar o teu nome, Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Senhor Jesus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno, o único digno de receber a nossa adoração. Aleluia. Lá em Filipenses 2:6 diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então você declara nessa manhã que Jesus é o Senhor, é o seu Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Senhor Deus, nós declaramos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Senhor. Toda língua confessará,
neste dia. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar aquele que é digno de nossa gratidão, aquele que é o Rei dos Reis, que é Senhor do Senhor, que se faz presente neste lugar, que se faz presente neste lugar, a tocar em nossos corações. Ele morreu por nós numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então convido você para exaltar esse nome poderoso, majestoso, a reverenciá-lo neste momento, a exaltar a sua majestade santa, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele é lindo, aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior não há, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é esse nome, que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o nosso Deus. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor.
Declare a Ele que a morte venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, majestoso, digno de todo louvor, de toda adoração, é o nosso Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz com o Senhor Jesus aí essa manhã? Glória a Deus, aleluia. Há uma expressão, na verdade há um entendimento de algumas pessoas de que nós não devemos usar essa frase como bordão. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Porque dizem quem somos nós para poder desaprovar Jesus. Então, quando a gente usa a expressão quem está feliz com Jesus, na verdade não é numa tentativa de aprovação ou desaprovação de Jesus, mas quem está feliz com Jesus é no sentido de que quem tem Jesus não tem motivo para estar triste. Então, muitas vezes a gente faz essa pergunta, mas algumas pessoas, principalmente aqueles que gostam de questionar alguns bordões, algumas falas, tenta levar o pé da letra, mas não entende o princípio. E é importante a gente sempre entender o princípio, porque quem tem Jesus não tem motivo para estar feliz. Então quem está feliz com Jesus, sempre nós diremos: eu estou feliz, porque é impossível estar infeliz tendo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, com a nossa fidelidade ao Senhor, com a nossa oferta. Eu quero convidar você para ler comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, para podermos ofertar. Quero usar esse texto, Provérbios de número 11, Provérbios 11,
Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 11, verso 24 e 25. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: alguns há que tão generosamente ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém, povo de Deus? Irmão, sabe o que é interessante? Que a grande maioria dos textos da palavra do Senhor, que refere-se à área da generosidade, em dar, em ofertar, em contribuir, ela está correlacionada com uma questão de colheita. A maioria dos textos que vocês lerem na Bíblia, quando vai usar essa expressão de generosidade, gratidão, oferta, fidelidade, dízimo, sempre terá algo que nos dirá que quem tem esse coração aberto para esse propósito nunca terá falta, sempre terá algum tipo de recompensa. E é interessante que nesse texto diz: aquele que há ou que tem e é tão generoso ou generosamente, ainda se lhe acrescentará mais. Olha que princípio fenomenal. Mas a pessoa já tem, mas ela é generosa, então ela sempre vai ter. Eu já tenho, pastor, eu nem preciso, mas você sempre vai ter, porque você é generoso. É um princípio que não tem como ser quebrado. E aí o texto continua dizendo: mas os que retêm o que é justo é para sua própria perda. Opa! Então há um paralelo. O que tem e é generoso sempre vai ter. O que tem e retém o que tem sempre vai perder. É o que a Bíblia está dizendo. Agora para pensar. Você tem hoje, Deus tem suprido. Será que você tem sido generoso, tem contribuído, ou você tem retido? Se você tem retido, há um princípio que é verdadeiro também: quem retém, mais vai perder. Quem tem e é generoso, mais vai ganhar. Então que nós sejamos generosos, amém? Porque quanto mais nós somos generosos, mais o Senhor tem para nos dar. A alma generosa prosperará, e aquele que atende, ou aquele que compartilha, aquele que contribui, sempre também será atendido, ou sempre será também abençoado. Amém, povo de Deus? Querido, nós nunca somos como que eu posso dizer, tão assim abençoados o suficiente a ponto de que não possamos receber mais alguma bênção. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: por mais que você seja abençoado, Deus sempre tem mais bênção para te dar. Amém? Agora, se você não quiser receber, você envia para cá que eu recebo. Ou por irmão do lado que gosta de receber bênção de Deus também. Amém, povo de Deus? Vamos ofertar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Você que está todo online, está passando aí na tela o número da conta da igreja. Você pode fazer via depósito, via transferência, se assim o Senhor tocar no teu coração. Amém? Vamos orar neste momento. Pai querido, te damos graça pela semente, pela oferta, pela fidelidade, ó Pai, pela generosidade, pela gratidão. Porque Deus, a questão aqui, Senhor, não é ter. A questão aqui, Senhor, não é o poder aquisitivo. A questão aqui, Senhor, é o coração, é a generosidade, é o quanto que estamos dispostos a contribuir, a ser ofertante. Porque há um princípio, Senhor: aquele que mais, Senhor, contribui, aquele que tem o coração aberto, sempre terá para dar. E o próprio Senhor diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós queremos estar na condição de doador, Senhor. Em nome de Jesus, nos mantenha nessa condição. Que o nosso coração sempre esteja, ó Deus, liberal para dar, para doar, para contribuir, para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E o Senhor abençoe aqueles, Senhor, que estão na condição de recebedor. Que um dia eles possam estar na condição de doador. Em nome de Jesus nós profetizamos sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor com cântico.
enquanto contribuímos em nome de Jesus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos cautos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se assente, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, nós havíamos dito no domingo passado que nós já teríamos os cultos presenciais, né, durante a semana, mas como os irmãos sabem, né, houve a prorrogação do decreto municipal. Então, por causa disso, acredito que até o dia 20, se eu não estiver enganado, que foi prorrogado, né? Até o dia 20. Então, nós vamos continuar com a programação que nós já estávamos tendo. Então, de segunda a sexta, nós temos a oração 5h30. Você pode estar aqui vindo orar. Nós temos aqui uma questão que está atendendo ao pedido do decreto. Então, 5h30 da manhã, como o número é reduzido, você pode vir orar, participar. Se você não puder estar aqui, ore na sua casa, mas ore. Esteja orando em nome de Jesus. Quarta-feira, às 18 horas, tem o culto das mulheres virtuosas. Amém, irmãs? Quantos têm vindo? Amém, glória a Deus, tem sido bênção. Os irmãos estão crescendo muito na palavra. Esses cultos têm sido muito abençoador. Quinta-feira, temos incentivado os irmãos a fazer o seu culto doméstico na sua casa, juntamente com a sua família. Sexta-feira, nós temos o culto da vitória, irmãos. Às 19h30. Porém, vai continuar online, amém? Então, você conecte lá pelo Facebook ou pelo YouTube e participe do culto da vitória. @IBN Apacentar, IBN _ Apacentar _ que é o endereço aí das redes sociais para você participar do culto online. Sábado nós teremos o Território Jovem. Ontem nós tivemos aqui no Território. Quem participou do Território Jovem ontem aí? Amém. Alguns jovens, alguns irmãos participaram também. Estamos ministrando uma série com o tema embaraços. Então, tem muita gente embaraçado aí com muitas coisas que às vezes não é pecado, mas pode te levar a pecar.
Então, é sobre isso que estivemos falando para os jovens, e vou continuar falando nessa série de mensagens. Então, sábado, às 19 horas, você jovem, se conecte, amém? Em nome de Jesus, online, estaremos dando continuidade no TJ com essa palavra. E domingo, às 8h30 da manhã, o culto presencial como esse que nós estamos tendo, mas mediante agendamento, amém, irmãos? Eu quero aqui dar uma fala rapidinho sobre isso. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem nessa questão do agendamento, irmãos. Nós precisamos levar isso a sério. Tem alguns irmãos que não agendam e vêm no culto, e tem alguns irmãos que agendam e não vêm no culto. Então não faça isso, amém? Em nome de Jesus, nos ajude para não correr o risco de repente os irmãos que não deram nome vêm, e os que deram nome vêm também, e aí a gente está com número excessivo do espaço, e poderemos, em nome de Jesus, talvez até ter algum tipo de problema. Então nós não queremos isso. Então por isso nós pedimos para os irmãos: agende o seu nome durante a semana, envia para mim, envia para o pastor Francisco. Nós estamos sempre em comunicação e a gente consegue saber certinho se há espaço ou não. Ontem uma família me mandou uma mensagem pedindo para vir ao culto, mas já tinha praticamente excedido o nome. E olha que eu nem tinha falado com o pastor Francisco ainda, mas eu já sabia que já tinha excedido o número. E eu falei para a família, falei, já excedeu o número, mas pastor não gosta de falar para o povo não vir, né? A gente fica meio... A pessoa quer cultuar, quer servir ao Senhor. Fala, irmã, já excedeu. Mas vai pela fé. Vai pela fé. Cabe mais um, sempre cabe mais um, né? Então, mas eu gostaria de pedir para os irmãos essa atitude. Agende o seu nome, amém? Posso contar com vocês, irmãos? Agende o nome, não custa nada, amém? Manda um WhatsApp lá, agende o nome, não custa nada. E aí você poderá participar em nome do Senhor Jesus sem nenhum problema, amém? Então domingo às 8h30 da manhã, culto presencial mediante agendamento. Então agende o seu nome. E domingo às 19 horas o culto online, amém? Esse culto nós estamos ministrando às 19 horas apenas online. São esses os avisos por hora. O projeto Levi já está funcionando. Você que ainda quer participar e ainda não deu o seu nome, não fez sua inscrição, ainda dá tempo de você fazer. As turmas já estão sendo fechadas. No sábado o Márcio está aqui o dia inteiro dando aula de violão, dando aula de teclado, bateria, contrabaixo, o que mais? Trompete, saxofone? Não. É isso aí, bateria, contrabaixo, teclado, violão e guitarra. Então, você que quer aprender um instrumento musical, converse com ele. Irmãos, um valor apenas simbólico mesmo, para abençoar. Você não vai achar esse valor em lugar nenhum. Nós estamos fazendo isso para poder abençoar os irmãos que querem aprender e futuramente servir na obra do Senhor, servir na casa do Senhor, amém? Então, se inscreva, faça a sua inscrição, converse com ele, em nome de Jesus. Irmãos, nós fizemos um investimento, né, eu e a Priscila, em alguns materiais de livraria evangélica. Então, a Priscila está com algumas bíblias aí. Você que estiver precisando de bíblias, livros, principalmente livros. Nós temos vários livros para abençoar os irmãos. Então, procure ela. E se você tem a necessidade de algum livro, procure ela, que de repente a gente consegue adquirir esse livro para você com um preço bem mais em conta. Então, foi nos disponibilizado algumas distribuidora, revendedora nessa área que pode abençoar a igreja com um valor menor, com um custo menor. Então você que estiver precisando de algo, pode nos procurar. Nós estamos fazendo isso para abençoar mesmo. E se você precisar e quiser, pode nos procurar para nós podermos estar suprindo uma necessidade na igreja. Até porque por aqui, irmãos, é muito difícil você achar Bíblia para comprar, livros para comprar, não tem livraria cristã e tal. Então por isso nós estamos fazendo isso. Caso você se interesse em alguma coisa, entre no Instagram da Priscila, que ela vai estar lá, através dessa oportunidade online, divulgar o material que já tem a pronta entrega e alguns que poderá
ser feito o pedido, amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, tem alguém nos honrando com a sua presença, primeira vez aqui na igreja? Tem alguém? Tem alguém? Amém. Ali tem um jovem, tem mais alguém? Amém. Se coloque em pé por gentileza, queremos agradecer ao Senhor Jesus pela sua vida. Vamos dizer a eles, igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer te receber, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo de Reis, capítulo 4, verso 38. Hoje eu quero ministrar uma palavra que ela é mais no nível de ensino e ao mesmo tempo direcionamento para o nosso coração acerca da vida cristã. Entendido de que nós estamos vivendo dias difíceis, né, irmãos? E também a verdade é que nós precisamos estar certos de que as coisas elas tendem a piorar. Não estou aqui para causar medo, pânico ou dizer palavras depreciativas, não, muito contrário. Mas hoje o meu papel como pastor é trazer um alerta para as nossas vidas acerca de algumas coisas. E para isso, Deus ministrou em meu coração esse tema, e eu fui estudar um pouco, pesquisar um pouco com algumas autoridades que tem bastante know-how nessa área, e então essa mensagem ela tem um conteúdo bem doutrinário e bem teológico. Então eu gostaria que você estivesse bem atento, apesar do tema dela ser uma mensagem de uma pregação expositiva, mas ela é bem doutrinária e teológica. Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso 38, quem achou diz glória a Deus. Sentado como você que está aí participando online também, em nome de Jesus, diz assim o texto: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela de caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse, o profeta disse: Trazei farinha. E deitou-o na panela e disse: Agora dai de comer ao povo, porque já não havia mal nenhum na panela. Amém, povo de Deus? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra. Peço, Senhor, que o teu Espírito Santo traga entendimento ao nosso coração, e que possamos, ó Pai, sair daqui edificados e sabendo de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, ensina-nos, ajuda-nos a compreender à luz da tua palavra o propósito que o Senhor tem para nós, para que vivamos uma vida edificada em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? O tema dessa ministração é morte na panela. Eu já preguei essa mensagem de uma forma expositiva e de aplicação, mas eu quero ministrar nesse momento essa mensagem de uma forma mais doutrinária e teológica para os nossos corações, para que nós possamos aprender alguns princípios para praticarmos na nossa vida. Irmãos, naquela cidade, naquela terra, nesse tempo a qual o profeta Eliseu estava vivendo, nesse período, estava acontecendo uma grande fome naquela terra. E a Bíblia diz que
Essa grande fome estava acontecendo e o povo andava inquieto. As pessoas andavam desesperadas, sofrendo por causa dessa fome, procurando alimento por toda parte. Elas estavam prontas a comer qualquer coisa que acalmasse a fome. Eu não sei se alguém aqui já passou por fome alguma vez ou em algum momento na sua vida. Mas quem tem fome, irmãos? Quem tem fome? Normalmente qualquer coisa que ele perceba que tenha algum sabor, ou mesmo que não tenha sabor, mas que dá para descer, ele come. Eu vi uma reportagem esses dias atrás que cortou o meu coração. O pastor Wesley Ross, que é ministro de louvor, cantor e pastor também, ele foi em um projeto na África, e em uma das cidades da África ele encontrou lá uma tribo, um grupo de pessoas que viviam em uma situação miserável, sem ter o que comer mesmo. E sabe o que aquelas crianças que ficavam correndo para lá e para cá, que eram magrinhas, era só pele e osso e uma barriga grande, só de água. Então aquelas crianças, para comer alguma coisa diferente do que apenas a água suja que elas bebiam, elas pegavam barro, faziam um bolinho de barro e comia. Isso, irmãos, me cortou o coração, porque aquele pastor, ele gravou um vídeo levantando uma oferta missionária para poder enviar para aquele lugar, para poder, em vez das crianças comer bolinho de barro, de terra molhado, eles pudessem verdadeiramente comer pão de verdade, porque talvez nunca tinham experimentado o sabor de um pão. E eu abro aqui um parênteses para dizer para você, irmão e irmã, valorize o alimento que tem sobre a sua mesa. Valorize. Às vezes seu filho e sua filha pega lá um pão, pega um pedaço de carne, um pedaço de picanha e não quer, joga fora. Joga fora, dá para o cachorro. Deixa lá. Tem muitas pessoas que estão passando fome a ponto de morrerem por causa da fome. E ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, irmãos, tem muita gente que não está morrendo de coronavírus, não, está morrendo de fome. Talvez aqui perto de nós, você não perceba, não tenha essa percepção tão clara de gente com tamanha necessidade, mas eu quero dizer para você, perto de nós tem pessoas que precisam, que estão carentes, que estão precisando de ajuda. Se nós abrirmos os nossos olhos para olhar ao nosso redor, nós vamos ver a necessidade real de muitas pessoas. E então, naquele tempo, estava acontecendo uma fome tão grande. Olha para vocês terem uma ideia, a cabeça de um jumento morto era vendida por 80 ciclos de prata. Um jumento morto, morreu do quê? Não interessa, me dá a cabeça, 80 ciclos de prata. Isso está escrito lá em 2 Reis 8:1, se você quiser ver como que estava o nível da fome naquele tempo. Querido, embora houvesse escassez de pão naquela terra, mas a grande verdade é que no céu, o Senhor liberou pão, e o pão da vida, ele veio do céu para a terra, para dar vida para todo aquele que crê. Embora houvesse uma escassez de comida naquele período, mas o céu sempre teve pão abundante, e quando havia um profeta, um homem cheio de fé, Deus trazia bênção, Deus trazia resultado, Deus trazia provisão, porque nós cremos em um Deus provedor, o Jeová Jireh, que é o Deus da nossa provisão. Amém, povo de Deus? Deixa eu dizer para você neste momento, talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, talvez você esteja passando por um momento de escassez, em alguma área da sua vida, alguma área financeira, ou alguma área da sua vida está escasso. Eu quero profetizar, o Jeová Jireh é abundante, o Jeová Jireh é ativo na sua vida, aonde o Deus trará a provisão que você precisa, em nome de Jesus. Diante daquela situação não tinham o que comer, e Eliseu então, com um grupo de seminaristas da época, porque ele era profeta, então estava lá os seus discípulos, os moços dos profetas, sentados em volta. Queridos, mesmo em tempo de escassez e de fome, sempre tem gente disposta a aprender algo de Deus. Às vezes nós estamos aí, enclausulados em casa, tem muita gente que não está nem aí, nem o culto online não participa. Mas ao contrário desses, tem gente que está orando, Deus,
Muda essa história, eu quero congregar, eu quero cultuar, eu quero alimentar espiritualmente, eu quero crescer, eu quero servir no teu reino, quero servir na tua obra. Tem gente que quer se alimentar de Deus. Então aqueles discípulos, aqueles moços do profeta, aqueles profetas em treinamento, discípulos, estavam ali para aprender, mas não tinham o que comer. E então o profeta diz, é o seguinte, levanta alguém aí, dá um direcionamento para alguém, vai lá no meio do mato, busca um pouco de erva, de capim, busca alguma coisa lá e vamos fazer uma sopa, vamos fazer um caldo. Eu me lembro quando eu fui em Porto Velho, eu fui pregar num congresso de pastores lá, e aí lá em Porto Velho, tem alguém de Porto Velho aqui? Alguém que já foi em Porto Velho? Amém, irmão Saulo, tem uma cultura lá, não sei se é de Porto Velho, mas eles usam lá em Porto Velho, que é um tal de tacacá. Conhece, Saulo? É do norte, né? E o pastor que me convidou, que estava junto comigo, falou, eu vou te levar num lugar para você comer um negócio que é cultural daqui. Eu falei, opa, amém, né? Eu falei, glória a Deus, né? Eu vou sair lá de Cuiabá, no interior de Cuiabá, vim para cá, estou sendo tratado como um príncipe, vai me levar para comer uma comida cultural e tal. Chegou lá, colocou uma tigelinha e umas folhas verdes nadando na água, e aí lá embaixo uns camarão meio que mergulhando na água também. Eu olhei para aquele negócio assim, né, senti o cheiro, falei, sei não, né? Aí ele olhou assim, você não gostou, né? Falei, não, nem experimentei. E o interessante é que o tacacá, normalmente as pessoas comem, né? Pelo menos dizem que o original de se comer é com palitinho também, parecido com aquele japonês que come sushi, né? Priscila acha que é japonesa, gosta de sushi, mas amém. Voltando aqui, aí eu deixei o palitinho e peguei uma colher, né? E coloquei na boca, eu falei, bom, o caldo até que vai. A hora que eu coloquei aquela erva, aquelas folhas, aqueles negócios na boca e dei uma mastigada, eu percebi um sabor diferente. E não é que é saboroso, mas também não tinha sabor algum, mas eu senti que a minha língua começou a ficar dormente. Aí eu falei, mas que raio de coisa que é essa? E aí o pastor, e rindo da minha cara, né? Aí eu falei, e aí pastor, que negócio que é esse? E ele ria e dava gargalhada. Eu falei, e aí, sua língua está dormente? Você não vai conseguir pregar de noite não. Eu falei, a culpa vai ser do senhor. E aí eu fui num camarão, né? Eu falei, bom, camarão dá para descer melhor. E aí foi indo, e o pastor viu que eu estava numa luta para comer aquele negócio. Aí o pastor falou, ô irmão, fique em paz, você não gostou, eu te libero, pode ficar tranquilo. E aí me liberou daquela prova. Mas irmãos, eu lembrei desse caldo nesse dia que eu estive em Porto Velho, porque lendo esse texto, o profeta pediu para que um moço, para que um jovem fosse lá, buscasse os matos, buscasse capim, buscasse alguma erva, e trouxesse e colocasse na panela com água fervendo para fazer um caldo. E aquele jovem, aquela pessoa inocentemente foi lá e pegou ervas amargas, pegou ervas bravas, pegou capim, ou seja lá o que for, mas era algo venenoso, e ele não sabia, e colocou na panela, e a panela fervendo, e aquele povo aprendendo da palavra, e sentindo o cheiro, e a barriga começou a cantar, e o povo ali, vamos comer, profeta, chega um pouquinho aqui, a comida espiritual está muito boa, mas agora a comida física, ela vai ser melhor nesse momento. E aí eu imagino a cena, todo mundo com fome, a hora que chega e olha na panela, alguém grita, tem morte na panela. E aí as pessoas olham assustadas, como assim? Não, olha na panela. E quando olhavam na panela, viram aquelas ervas amargas, viram aquelas raízes venenosas. Eu imagino a cena, talvez alguém, agora eu aqui conjecturando, talvez diria assim, rapaz, você quer matar a gente? A gente já está aqui quase morrendo de fome, agora você quer dar um veneno para a gente morrer logo? Qual é o seu problema? Mas foi isso que aconteceu. E então Eliseu mandou fazer aquele cozido, mas o homem saiu ao campo procurar as ervas e trouxe veneno em vez de alimento. E quando todos já estavam praticamente prontos a se fartar com o alimento, perceberam que havia uma morte na panela e gritaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos,
no momento da adversidade, no momento da escassez, no momento do problema, bem-aventurado é aquele que tem um profeta que serve a Deus, porque Deus sempre responderá a oração de um profeta. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez existe morte na sua panela. Como, pastor? Morte na sua casa, morte da sua fé, morte da sua motivação espiritual, morte no seu casamento, morte nos seus sonhos, morte nos seus projetos. Quando alguém olha para você, só vê morte. Mas se você tem um referencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus na sua vida, pode ter certeza de que essa morte iminente, esse espírito que está te rondando, vai sair pela autoridade da palavra do Senhor liberada sobre a tua vida. E então o profeta viu que havia morte na panela, e ele liberou uma palavra. O profeta estava ali, e a Bíblia diz que ele colocou farinha. Tem nordestino aqui? Tem comedor de farinha aqui? Glória a Deus, a farinha é boa, hein? E aí, no nordestino, acho que tudo se resolve com farinha, né? Engasgou, come farinha. Não é nem bebe água. O pão, vamos pôr alguma coisa dentro do pão, põe farinha. Não tem mistura, come com farinha. Amém. E então, talvez Eliseu fosse dessa descendência, né? Vamos resolver o problema aqui com farinha. Mete farinha aí na panela. Mas peraí, irmão, não tinha raiz, não tinha o que comer, só tinha raiz, mas tem farinha? Como é que arrumaram farinha? Irmãos, eu não sei explicar, mas o texto diz que tinha farinha. E aí então ele deitou farinha na panela. E sabe o que aconteceu? A morte da panela saiu. E ele liberou a palavra dizendo: dai de comer para o povo. E o mal que estava na panela saiu, a morte saiu e o povo se alimentou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, deixa eu profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Toda morte que foi liberada sobre a sua vida, seja em qual área for, que talvez você não tenha ciência de que estás prestes a se alimentar desse mal, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus uma farinha espiritual sobre a tua vida, sobre essa área da sua vida, e essa morte em nome do Senhor Jesus será afastada pelo poder do nome de Jesus. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes a gente está prestes a fazer, estamos prestes a comer, estamos prestes a participar, estamos prestes, mas tem morte ali. Tem morte ali. Estamos prestes a tomar uma decisão importante para a nossa vida, achando que está tudo certo, vai matar minha fome, vai ficar tudo legal. Ei, mas tem morte. Talvez você não está atento, você não está vendo, você não está sabendo. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a farinha espiritual virá sobre a tua panela, e em nome de Jesus essa morte será afastada da sua vida em nome de Jesus. Uma palavra que sai da boca do profeta que o Senhor colocou sobre a sua vida, ela tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua situação de morte e trazer vida, se você crê. A palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 20:20, Josafá se colocou em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Não é para você crer no homem, não é para você crer na pessoa física do seu pastor, ou do profeta, ou do discipulador, ou seja quem for. Não é para você crer na palavra e na unção e na autoridade de Deus sobre a vida do profeta que Deus colocou sobre a sua vida. Porque quando ele libera uma palavra, ele libera uma palavra de vida. O profeta, quando ele libera uma palavra para a sua vida como ovelha, quando o seu pastor libera uma palavra para a sua vida como ovelha, ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Ele não quer que você morra, ele quer que você viva. Ele não quer que você fique prostrado, caído, ele quer que você se levante, que você cresça, que você prospere, que você rompa no nome de Jesus. Certa vez uma pessoa me procurou e falou: pastor, estou pensando em mudar de cidade, quero ir embora, aqui não tem mais nada, cidade aqui não está dando certo, está falindo aqui, está falindo, não presta para mais nada.
E eu disse para a pessoa, eu falei, acredita, permanece, persista. Deus não se agrada dos que retrocedem. Você tem uma palavra de Deus para você ir? Ah, eu não tenho, mas eu vou. Eu falei, você vai por sua conta e risco. Se você tem uma palavra, você vai em paz. A palavra do Senhor diz, em paz saireis, em paz serei guiados. Mas quando você tem uma palavra, mas quando você não tem uma palavra, a decisão é sua. E é por sua conta e risco. Queridos, a pessoa saiu, foi embora. O ramo que ela trabalhava, tinha 3 concorrentes na época. E ela saiu, foi embora. E quando ela foi embora, todos os concorrentes foram embora também. E a cidade ficou sem nenhum profissional na área de atuação que essa pessoa participava, que essa pessoa trabalhava. Ou seja, se essa pessoa tivesse permanecido, ele seria o único na área de atuação na cidade, não teria concorrente e poderia trabalhar e ter muito serviço e de repente até contratar funcionários e talvez Deus o prosperaria ainda mais. Mas sabe qual que é o problema? É não acreditar em Deus, é não perseverar e não acreditar nos profetas que Deus coloca sobre a vida. Há um princípio fundamental de Deus, há um legado de Deus sobre a vida dos sacerdotes, coisa que talvez eu e você não conseguimos entender, mas é de Deus, é de Deus. Irmãos, eu sempre busquei obedecer os direcionamentos dos profetas do Senhor sobre a minha vida. Eu me lembro quando eu estava prestes a sair de uma empresa, e recebi uma proposta para outra empresa, e eu cheguei no meu pastor e falei para ele dessa proposta, e ele disse assim para mim, a proposta é boa? Eu falei, é para ganhar mais? Eu falei, se fosse para você tomar a decisão agora, você iria ou não iria? Eu falei, eu iria. Aí ele, então está tudo certo, por mim eu acredito que vai ser bênção na sua vida, mas não sou eu que decido, então vamos fazer o seguinte, ora, pede uma direção para Deus, porque Deus, Ele nunca se nega a responder os seus filhos. Deus vai falar com você, Deus vai falar na palavra, e quando Ele falar, toma a decisão. Eu cheguei no meu pastor esperando que o meu pastor ia me falar o que fazer, né? A maioria das pessoas faz isso, eu vou procurar o pastor Francisco, para saber que decisão que eu tomo nisso aqui. Pastor Francisco não vai dar decisão nenhuma para você. Eu vou procurar o pastor Edinho para saber o que eu faço. Nós vamos te orientar à luz da Bíblia, mas quem vai decidir é você. A palavra do Senhor é o nosso norte, mas a decisão é sua, ou você obedece ou não obedece. Nós, como profetas do Senhor, nós vamos direcionar a luz da Bíblia. E então, orei, Deus me deu uma direção, tomei a decisão e fui abençoado. Então, queridos, o profeta do Senhor, ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma direção, mas essa direção, ela nunca vai ferir os princípios da palavra de Deus. E é por aqui que eu quero caminhar, porque esse texto é um texto muito espiritual para as nossas vidas. A morte espiritual, ela principia no prato aonde nós comemos. A morte espiritual, ela, muitas das vezes, ela está, talvez de uma forma imperceptível, nos alimentos que temos alimentado, espiritualmente falando, nos dias de hoje. Olha que interessante, nós precisamos olhar com atenção, porque nós queremos, muitas das vezes, nos alimentar de tudo que parece que é bom, mas nem tudo que parece ser bom é saudável. Nem tudo que parece ser bom traz vida. Nem tudo que parece ser bom, que vai matar sua fome no momento, que vai resolver um problema naquela hora para você, vai ser bom a vida inteira, poderá te trazer morte futuramente. E o Senhor nos dá a oportunidade de termos os olhos espirituais abertos nesse momento, para enxergarmos a morte na panela. Amém, povo de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, Deus vai abrir a sua visão, para você conseguir enxergar a morte na panela, em nome de Jesus. Primeira característica que eu quero falar, a morte na panela pode existir dentro de uma estrutura sólida e organizada, até dentro da igreja. A morte na panela, ela pode existir dentro de uma estrutura sólida e organizada, inclusive dentro da igreja. Havia ensino religioso naquela época. O profeta estava lá,
Aqui estão os estudantes de teologia da época, né? O seminário Eliseu, o seminarista, o professor Eliseu, da escola de profetas. Estão todos diante de um grande professor, um homem de poder, de autoridade, um santo homem de Deus, um homem que jamais negociou seus absolutos valores em Cristo, em Deus, cheio dos mistérios da parte de Deus. Nesse tempo é que houve o dramático clamor. Mesmo o profeta estando ali, alguém gritou: a morte na panela, homem de Deus. Queridos, a história mostra um contexto completamente desfavorável para haver morte espiritual, mas tinha morte. O contexto, o profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, estava ali ensinando, mostrando, falando os projetos de Deus, e de repente alguém saiu para buscar comida e traz morte, trazendo para os dias de hoje. Era como se fosse um contexto dentro da igreja. Era como se o profeta Eliseu fosse o pastor ensinando os irmãos, e alguém saísse lá fora e entrasse aqui e falasse: irmãos, vamos agora ter um momento de comunhão, um momento de confraternização, e começasse a dar um alimento para cada um de vocês. E aí alguém gritasse: não coma, porque tem morte. Era mais ou menos nesse contexto. E fazendo a aplicação, queridos, havia uma comunhão religiosa também naquele momento. Só que a comunhão, ela era cercada de fome, pobreza, crise, longe de quebrar a comunhão dos filhos dos profetas. Os dias de hoje, as crises, ao invés de nos unir para um tentar ajudar o outro, elas nos espalham. Alguém com fome, normalmente se esconde, fica com vergonha. Alguém com alguma situação de dificuldade, de luta, ela se esconde, não vai mais para a igreja, desvia da igreja, não recebe mais oração, não busca mais a Deus, se isola. Diferente daquele momento, todos estavam com fome, mas eles estavam sentados recebendo o alimento espiritual, o alimento de Deus. E quando chegou a morte, quando nós estamos em um ambiente espiritual, Deus sempre traz revelação. Não permite que a morte ela avance, não permite que a morte prolifere, não impede, não permite que a morte desenvolva. E queridos, agora fazendo uma aplicação, graças a Deus por isso é graça do Senhor. Nós temos muitos amigos pastores e igrejas de pastores que quase toda semana estão velando suas ovelhas. Tem pastor amigo meu que já é a terceira semana seguida que ele está fazendo velório de 2, 3 ovelhas da sua igreja. Pela graça e misericórdia do Senhor em relação à Covid, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado. Você pode glorificar Jesus por isso? Ainda que houve perda, irmãos, mas muito pouca, comparando com o que está acontecendo por aí. Pastor em Alta Floresta, hoje, está velando um pastor auxiliar, que faleceu. Cuiabá, semana passada, um irmão, novo ainda, acho que deveria ter minha idade, alguma coisa mais do que isso, jovem de tudo, também partiu para o Senhor, por causa da Covid. Mas o Senhor tem guardado a sua casa, o Senhor tem guardado a sua família. Nós estamos orando pela sua vida, estamos orando pela sua casa, orando pela sua família. Tem gente aqui às 5h30 da manhã dobrando o joelho, intercedendo por você. Tem pastores, tem líderes às 3 horas da manhã, pagando o preço pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, afastando a morte da panela. Nós temos motivo de sobra para glorificar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Havia liderança forte e ungida naquele dia. Eliseu era um profeta de grande destaque em Israel, era o santo homem de Deus, em que repousava o Espírito do Senhor, um homem poderoso em obras, instrumento valioso para a realização de grandes milagres. Mas mesmo nesse contexto houve morte na panela. Sabe o que isso me mostra, queridos? É que não importa qual seja o ambiente, o mais espiritual que seja, a morte sempre está rondando. Acende um alerta.
Para você que está despercebido, tá tudo bem lá em casa, tá tudo certo. Hoje vou na igreja não, hoje vou buscar Deus não, vou cultuar não, nem online, não quero ver a cara daquele pastor não. Quem que vai pregar? O irmão falando, pior ainda. Irmão ciclano, não, hoje não, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir futebol, vou assistir um filme, vou assistir Netflix, vou fazer não sei o quê. Aí a hora que libera um pouquinho do lockdown, em vez de vir para a igreja orar, ou em vez de, vamos caçar algum lugar para passear, cansado de ficar em casa, vamos andar à toa, vamos para onde? Toma cuidado, não estou dizendo que é errado isso, irmãos. Ontem eu falei para os jovens, cuidado com os embaraços não é pecado. O contexto aonde mostra os embaraços são coisas que às vezes são lícitas, mas que podem nos levar a pecar. Nós muitas vezes não nos embaraçamos em coisas grandes, começamos a nos embaraçar em coisas pequenas, começamos a nos enrolar em coisas pequenas, é uma desmotivação, é um descontentamento, é algo que de repente vai crescendo, daqui a pouco está desviado de Jesus, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber do Senhor. Como estão entendendo? Tome cuidado com os embaraços. A morte na panela é uma realidade dolorosa na vida da igreja. Muitos estão buscando alimentos. Homens estão como ovelhas inquietas, famintas, sem cuidado do seu pastor. Estão buscando pastos verdes, e quando encontram novidades, logo as abraçam com sofrimento. Então sai ao campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. Tem muita gente, querido, que às vezes acha que o alimento aqui não é bom o suficiente, e agora, como está na moda o culto online, na hora do culto daqui, está assistindo outro tipo de culto, está assistindo outro tipo de mensagem, está assistindo o culto de outra igreja, está ouvindo outros pastores, amém, melhor isso do que nada. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: tome cuidado com os alimentos que você está alimentando. Às vezes você acha que isso está trazendo vida para você, mas às vezes é um alimento que vai gerar morte. Tem muitas pregações aí online, tem muitas pregações aí pela internet, querido, que está completamente fora da palavra de Deus, fora das verdades da palavra de Deus, fora dos valores da palavra de Deus. Tem morte nessa panela. Olha para a pessoa do seu lado e diga: toma cuidado com as pregações que você anda ouvindo aí. Você pode estar ouvindo morte, achando que é alimento. Está na moda agora, você não precisa de igreja para servir a Deus, agora vira a graça do Senhor, você creu, agora é a graça, você pode fazer tudo, você pode pecar, você pode pintar, bordar, você pode fazer tudo no pecado, porque você creu, agora você possui a graça, e agora você está salvo, você está livre de tudo. Querido, isso não é de Deus, isso não é bíblico, isso é morte na panela. Quem está entendendo? Agora eu posso servir a Deus apenas em casa, pelo menos agora, né? Eu não vou estar no culto, eu não preciso ofertar, eu não preciso contribuir, eu não preciso estar envolvido na dinâmica da igreja, porque agora não preciso mais. Cuidado, irmão, tem morte nessa panela. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer determinadas coisas, porque a grande verdade é que isso não é pecado, não tem nada a ver, não tem problema eu ter amigos do mundo, não tem nada a ver. Toma cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de mensagem. Há morte na panela, você não está vendo, mas pode chegar a um momento de você não perceber e estar alimentando comida mortal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toma cuidado. O fruto venenoso. Os discípulos dos profetas estavam prestes a comer veneno. O texto não deixa explícito. Talvez poderia ter acontecido até de algum ter comido. Quantas pessoas já comeram veneno, achando que era um alimento espiritual?
Quantas pessoas você conhece que um dia serviu Jesus com você e hoje está completamente perturbado, com a mente confusa, com a mente cheia de pensamentos errôneos, fora dos valores centrais da palavra de Deus, mas achando que está certo, achando que vai para o céu, achando que Deus está se agradando dele, achando que Deus está se agradando dela, achando que está tudo beleza. Alimentou-se de morte, alimentou-se de uma comida venenosa e não está percebendo que está envenenado. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque nesses últimos dias se levantarão muitos falsos profetas. Nesse tempo a qual nós estamos vivendo, querido, vai se levantar muitas pessoas oferecendo um alimento mortal. E se eu e você não estivermos atentos à luz da palavra de Deus, poderemos nos alimentar desse alimento que poderá trazer morte. Estou entendendo? Diz amém. Os discípulos dos profetas poderiam ter comido aquele alimento pensando que fosse algo bom. Querido, a Bíblia fala que o joio ele é muito parecido com o trigo, mas é um veneno. Um é alimento, o outro é veneno. Há um perigo de ser enganado pelas aparências. Às vezes as coisas que não são o que parecem ser. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. A meia-verdade é mais perigosa do que a mentira. Existem pessoas que às vezes chegam diante de você e elas não chegam falando a mentira de cara, porque senão você vai perceber. Sabe o que elas falam? Meias verdades. Ah, não, eu sirvo a Jesus, eu amo, não, eu sou piedoso, e não sei o que, e tá. E aí no meio dessas, ela vai colocando as mentiras e vai entrando, e você nem percebe. Não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou do Senhor, eu estou em Deus, e tá, e coisa tal. Aí de repente, você está sendo engodado, está sendo envolvido ali nessa situação. E se não tiver alguém de Deus para gritar no seu ouvido, tem morte nessa panela, você não percebe. Você cai no laço, você cai na armadilha do diabo. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, uma percepção espiritual para a morte na panela, e você conseguirá entender, e o Senhor te livrará desse espírito de morte em nome de Jesus. Normalmente as seitas, ela tem muito ensino bíblico em sua doutrina, tem muita coisa boa, certa, verdadeira, mas nem tudo é verdade. Há veneno no meio do alimento, há morte na panela, a negação, a distorção da verdade essencial do cristianismo. Todo o evangelho fica comprometido, a pureza do evangelho é diluída no caldo mortífero das heresias. É aquela turma que bate lá na sua casa: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você, um panfletinho aqui, ó. Certeza que alguém já foi lá na sua casa assim. É aquele que chega assim: hoje é o sábado, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, porque o sábado salva. Veneno na panela. É aquele que chega para você dizendo: as boas obras, se você não for uma pessoa boa, se você não fizer o bem para as pessoas, você vai para o inferno. Veneno na panela. Nós precisamos estar atentos, porque nesses últimos tempos haverá muitos falsos profetas. Precisamos exercer o discernimento, como Hebreus 5,14 diz: não podemos comer todo o alimento que se serve no nome de Deus. Existem muitas pregações fantásticas, ensinos arrebatadores que mexem com as emoções, sacode as estruturas da vida humana, mas que estão contaminadas por venenos perigosos. Cuidado com o que você está assistindo na internet. É aquela turma do reteté, tem aquela turma do reteté, não tem, que gosta da bagunça, gosta do fogo. Ei, talvez você está no meio do fogo estranho e não está percebendo. É muito melhor ouvir uma palavra com uma sã doutrina, uma palavra ensinada, uma palavra que vem do trono de Deus, uma palavra que gere mudança na minha e na sua vida, meu irmão. Isso é o que nos vai fazer estar percebidos para o dia do Senhor, para o dia do arrebatamento da igreja.
quem fica buscando onda, quem fica buscando, está uma moda agora de adoração, aquele negócio que apaga tudo, fica tudo escuro, aí começa aquele aí a pessoa fica levantando a mão, e não sei o que, e chora, e aquela coisa, mas e aí? A hora que sai daquele ambiente, a vida está mudada? Se prostituía, parou de prostituir? Se mentia, parou de mentir. Se adulterava, parou de adulterar. Se estava fornicando, parou de fornicar. Porque senão, se aquele ambiente, entre aspas, de adoração está apenas movendo sua emoção, isso é morte na panela. Isso não vem de Deus. Quem está entendendo? Quantos jovens são convidados para ir para um momento de adoração? Vamos lá, beleza, um momento de adoração. Aí fica lá, aquele momento, aquela worshipada lá, todo mundo worshipado. E aí quando sai, vai tudo para o motel. Aí quando sai, vai tudo para a bebedeira. Aí quando sai, vai tudo para a rodinha dos escarnecedores, vai para os tererés da vida, para falar mal da vida dos outros. O que adiantou? Que tipo de mensagem que você recebeu? Que tipo de alimento espiritual que você recebeu? Que tipo de vida espiritual foi transferida para você? Você se alimentou de morte? Morte na panela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O diabo, ele gosta de citar Bíblia, irmão. Ele citou Bíblia para Jesus no deserto. Mas o diabo, ele usa a Bíblia contra a Bíblia. Ele usa a Bíblia para tentar. Ele cita a Bíblia fora do contexto, por pretexto. Ele cita a Bíblia apenas pela metade, torcendo o seu sentido. Assim, nem toda pessoa que anda com a Bíblia prega a Bíblia. A Bíblia na mão do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo, é tentação. Mateus 4, 1 a 10 nos alerta acerca disso. A Bíblia na mão do diabo não é palavra de Deus, continua sendo boca do diabo, porque o diabo vai usar para poder te contradizer, para poder te afrontar, para te fazer pecar, assim como fez com Jesus. Se tentou Jesus, quanto mais eu e você. Posso ouvir um amém aí? Tem gente aqui? As nossas melhores intenções não transformam a natureza do alimento que recebemos. Eu estou bem intencionado, eu quero pregar, eu quero ministrar louvor, eu quero adorar. Ei, a nossa boa intenção não transforma a natureza do alimento. Aquele jovem, ele estava bem intencionado, ele correu para o mato para pegar as ervas, para colocar no caldo, para fazer o caldo. Ele estava bem intencionado. Ei, tem um ditado que diz que de boa intenção... Vou nem concluir. Olha para a pessoa do lado e diga assim: não adianta ter boa intenção, precisa ter uma vida transformada. Eu tenho boa intenção, eu quero consertar minha vida diante de Deus, eu quero... Ei, boa intenção não é o suficiente. O que Deus espera de nós é uma posição. Amém, povo de Deus? O que Deus espera de nós é uma posição. A boa intenção não vai te levar para o céu, mas uma posição diante de Deus, como filho de Deus. Quando a trombeta soar, você encontrará com Ele nas nuvens. Aleluia. Precisamos entender isso. Muitas pessoas hoje, elas pregam heresia e depois dizem: essa não foi minha intenção. Mas já falou, já pregou. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu louvo a Deus pelos irmãos dessa igreja. Glorifica a Deus, porque a maioria dos irmãos que Deus tem levantado para pregar, eles nos procuram. Pastor, Deus me deu essa palavra. Pastor, dá uma olhadinha aí, pastor, vê se está tudo correto, para eu não falar bobagem, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Quem vem aqui, pega o microfone para ministrar, está liberando palavra de vida, 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 palavra de vida. Não podemos liberar palavra de morte, nós liberamos palavra de vida. E eu louvo a Deus pelos nossos discípulos, porque, pastor, vou pregar, vou ministrar, dá uma olhadinha, pastor, se tiver alguma coisa aí, o senhor é o nosso pastor, dá uma direção.
a Priscila, as discípulas procuram ela. Por quê? Porque nós somos cautelosos com aquilo que nós liberamos vida, e vida através da palavra de Deus. Não adianta boa intenção, eu estou cheio de boa intenção, aí chega aqui e começa a falar as coisas de si mesmo. A pregação precisa ser o evangelho, precisa ser a palavra. Amém, povo de Deus? Precisa ser a palavra. Então, há um exemplo aqui, uma mulher que bebeu sulfito de bário. Tem enfermeiro, médico aqui, sabe que medicamento é esse? E chegou a óbito por causa disso. Tomou o medicamento errado, gerou uma intoxicação e veio a óbito. Mas, quando estava ali tentando socorrer, disse: não era a minha intenção, não era o que eu queria. Mas não adiantou. Intoxicou, morreu. Tem muitas vezes a gente está aí procurando nas internets da vida uma palavra para acalmar minha alma. Querido, você já tem uma palavra. Você já tem uma palavra, amém? Olhe para a pessoa do lado e diga assim: ó, você já tem uma palavra. Você pode se intoxicar com um alimento, achando que é de Deus, e de repente pode te trazer morte. Você já tem uma palavra. Está precisando de algo? Vai para a Bíblia, irmão. Ora, Deus, eu creio no Senhor, me dá uma palavra, Senhor, eu preciso de uma palavra, e começa a ler, quando você lê a Bíblia, é a boca de Deus falando com você. Deus tem uma palavra para você, meu irmão. A minha intenção não altera a qualidade do alimento que recebo. A sinceridade não nos isenta das consequências das nossas ações. O fato de você não saber que um alimento é venenoso não o torna saudável. O fato de você não saber que um alimento não é que um alimento é venenoso não o torna saudável. Não o torna saudável, irmãos. Eu me lembro quando mais jovem, tinha uns amigos que participavam dos cultos comigo, os MRJs da vida. E aí eu me lembro que teve uma programação de uma outra igreja, e era uma igreja até bem tradicional, e era bem diferente aquela programação para o modelo daquela igreja. E então nós recebemos um convite para, após nossa programação, nós irmos para aquela outra igreja para participarmos daquele evento. E eu, inocentemente, como um dos líderes ali também, falei com o meu líder principal, falei: acabar a nossa programação, nós vamos para tal igreja, vamos participar lá. E o meu líder, confiando em mim, falou: amém, você sabe o que é que vai estar lá? Eu falei: vai ter um evento lá para os jovens, é na igreja, né? É de Deus, então vai estar tudo certo. Mas eu não sabia o que era. E acabou o nosso evento, nós fomos para lá. E o meu líder confiou em mim. E eu fui com uma turma de jovens. Chegamos lá, irmão. Abriu a porta da igreja. Tudo apagado, tudo escuro. E aí, de repente, um DJ lá. E aí os jovens estavam tudo lá na rua. E quando ouviu o todo mundo entrou gritando para dentro da igreja. Eu olhei para aquela cena. Eu falei: tem fogo estranho aqui. As meninas então, os caras, sei lá, todo endemoniado, tudo preste para dançar dentro da igreja, achando que era de Deus, mas era fogo estranho. Aí eu falei para os meninos: vamos vazar daqui, vamos embora. Não, tá massa, tá legal. Já estava endemoniado também. Tá tudo legal, vamos ficar. Tá vendo aquela, eu conheço aquela lá, eu conheço não sei o que. Eu falei: ixi, agora que endemoniou. Vambora, pessoal, vambora, isso aqui não é de Deus. Não, vamos ficar. Queridos, eu fiquei. Induzido por eles, eu fiquei. Mas quando foi no outro dia, contei para o meu líder o que tinha acontecido. Ele falou: vamos resolver aqui, nunca mais isso aconteça. Eu vou passar para o pastor, vou conversar com o pastor, mas o pastor vai conversar com vocês. Falei: meu Deus do céu. Nessa hora, né, o jovem fica com medo do pastor, né? O pastor vira bicho nessa hora. Aí eu falei para ele: conta para o pastor não.
Conta para o pastor, não, em nome de Jesus, nunca mais vão fazer. Mas nós aprendemos a lição. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus, irmão. Fala para a pessoa do seu lado, nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Cuidado com as confusões que você entra. O fato de você não saber que o alimento é venenoso não o torna saudável. Tem muitas coisas, irmãos, que são pregadas por aí que parecem ser de Deus. Quantos aqui já ouviram sobre a teologia da prosperidade? Quem já ouviu? Está cheio de heresia por aí. Pregações. Essa teologia diz que todo crente deve viver endinheirado. Quem recebe? Todo crente tem que morar numa mansão, tem que desfilar com carrão, jamais ficar doente, possuir a natureza divina. Essa teologia gera frustração e decepção. Essa visão não tem base bíblica, isso é uma heresia. O apóstolo Pedro disse para o paralítico que jazia à porta do templo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Pedro não tinha dinheiro, mas tinha uma vida cheia de Deus. Ele tinha vida para dar para aquele que estava quase morto. Queridos, homens santos de Deus foram acometidos de graves enfermidades, sofreram profundamente. João Calvino, David Bradner, Roberto Kane, Charles Spurgeon, foram homens de Deus, escritores de livros, de traduções bíblicas. Muitos morreram de enfermidade. Não significa que porque você é cristão, você é de Deus, você não está sujeito a estar enfermo. Quantos pastores, amigos nossos, faleceram com a Covid-19? Eu não estou livre disso, você não está livre disso. Quantos estão entendendo? Então é uma mentira dizer: você é crente, você serve a Deus, você não pode ficar doente. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, que o incomodava constantemente. A Bíblia fala que era Paulo ou é Pedro que tinha problema no estômago? Pedro tinha um problema que de vez em quando tinha que tomar algum tipo de líquido fermentado para poder aliviar um pouco do problema que tinha no estômago. Queridos, nós vamos olhar na Bíblia, está recheado de pessoas que passaram por problemas de saúde. Ezequias ficou enfermo até a morte, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, os seus dias tinham se findado, mas Deus por misericórdia acrescentou 15 anos de vida, mas morreria de enfermidade. Querida, a enfermidade, ela faz parte do contexto a qual nós vivemos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Homens santos estiveram doentes, enfrentaram decepções. Há de ser declarado curado, pregadores em nome de Deus, curando, há de ser declarado gente curando pelo nome de Deus, mas continuando vivendo o drama de enfermidade. Esses pregadores oferecem consolo no vazio. Há casos de pregadores dessa área aí, que declaram que a pessoa está curada, semana depois a pessoa morre do problema. Eu vi um caso esses dias atrás, de um pastor que disse que foi usado por profecia e falou com uma pessoa que estava com o vírus da AIDS, que o Senhor estava curando ela agora, nesse momento. Deus tinha mostrado, tinha revelado, estava tudo certo. Uma semana depois a pessoa morreu com o vírus da AIDS. E aí aonde que fica Deus nisso? Deus errou? Deus mentiu? Não. É a pessoa que falou no nome de Deus de uma forma errada. Qual estão entendendo? Por isso que nós temos que ter cuidado com esse negócio. Tem gente que fica rodando igreja atrás de profecia. Vai ter um profeta ali. Vamos lá. Ainda tem aqueles ainda que são ainda tão imaturos espiritualmente que falam: vamos lá, ainda quer levar mais um. Ô irmã, vamos lá, vai estar o profeta lá. Ó. Nosso pastor não é profeta não, ele é fraquinho. Vamos lá na outra igreja, lá tem profeta. E aí vai lá e recebe uma profetada, volta de lá torto, com morte na panela. Cheio de morte. Precisamos tomar cuidado com isso. Dizem no nome de Deus que Deus não está falando.
torcem, inventam, distorcem, mentem no nome de Deus. Quantas pessoas estão frustradas, decepcionadas, chocadas de uma forma dramática com a realidade das igrejas por causa dessas mentiras. Precisamos tomar cuidado com isso. Quantos estão aqui nesta manhã, neste momento? Esses pregoeiros, queridos, eles estudam na escola dos amigos de Jó, que são aqueles consoladores que, em vez de trazer alívio, atam fardos pesados sobre os ombros e falam no nome de Deus, mas apontando qual é o seu pecado. Aqueles amigos chegaram em Jó e falaram assim: ó, Jó, você está desse jeito porque você tem algum pecado aí, ó. Mas eles não entendiam que é possível alguém ser de Deus e às vezes ser acometido por enfermidade. A enfermidade na vida do outro sempre é pecado, sempre é demônio, mas na nossa vida sempre é só uma enfermidade. É ou não é? Então temos que ter cuidado com isso. Há aqueles que fazem abuso dos milagres. Como assim, pastor? Promete milagres. Não há base bíblica para isso. Não somos donos da agenda de Deus. Muitos desses milagres, eles são prometidos e nunca cumprem. Outros são forjados para poder causar impressão para as pessoas. O sensacionalismo. Já viu aquele negócio de jogar paletó, fazer gente cair, cai, levanta, parece um dominó. O que adianta cair, levantar, mas a vida não ser transformada? O que eu estou entendendo? Eu não sou contra o mover de Deus, não sou contra o Espírito Santo de Deus agir, não sou contra isso, muito pelo contrário, eu sou muito sensível ao Espírito Santo de Deus, mas uma coisa nós precisamos entender, queridos, não é o barulho, não é o cai e levanta que vai fazer você viver uma vida cristã saudável, é ter uma vida transformada que vai fazer você viver uma vida que agrada a Deus. Tem gente que vai na frente, recebe a oração, põe a mão na cabeça, já cai. Aí levanta, põe de novo para eu cair de novo. Aí cai de novo. E fica nesse, cai, levanta e nunca muda. Aonde que está a verdade? Aonde que está a vida? Aonde que está a transformação? A morte nessa panela. A morte precisa ser retirada. Quantos estão entendendo? A morte precisa ser tirada. Precisa passar tudo pelo crivo de Deus, pelo crivo das Escrituras. Estamos vivendo dias onde se levantarão falsos profetas, mas quem estiver firmado na palavra do Senhor não será enganado, não será contaminado, não será envenenado. Nós não podemos, querido, viver dessa maneira. Um ingrediente venenoso destrói todo o valor do alimento. Exagero na batalha espiritual. Tem aquele irmão, aquela irmã, aqui não tem, graças a Deus, porque nós temos ensinado, mas vários lugares tem, aquele irmão, aquela irmã que vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Ah, irmão, ora por mim, estou passando por uma luta. O diabo, é o cão, se levantou contra a sua vida. O diabo, irmão, está o tempo todo tentando passar rasteiro em todo crente. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então o diabo está o tempo todo tentando derrubar alguém. Não é novidade isso para ninguém. Ou é novidade para você isso? Não é novidade isso para ninguém. Estou passando numa crise no meu casamento. Qual que é o problema? O diabo que se levantou. Às vezes não, irmão. Às vezes você sentar e conversar resolve o problema. Quem está entendendo? Muitas vezes dá crédito ao diabo e o diabo nem está lá. O diabo fala, mas nem estou lá. Nem fui lá ainda. Já está falando que sou eu. O diabo se levantou na minha vida financeira. Não é o diabo não, irmão. É você que não sabe administrar. É você que só gasta demais, compra demais, gasta desnecessariamente. Aí dá crédito para o diabo fala, não vou lá não, senão ele vai pedir o dízimo para mim, hein? O diabo está correndo de gente que não sabe administrar. Aí fala que é o diabo. Então, querido, nós precisamos estar atentos a essas situações. Tem gente que vê demônio em tudo. Vamos orar aqui para o diabo sair das suas finanças, o espírito do demônio. Irmão, não é assim não. Às vezes pode ser influência maligna sim, mas nem sempre é. Às vezes é uma questão de posicionamento,
é uma questão de administração. Pessoas que confundem demônio com obras da carne. É avarento, gosta das coisas boas, do amor ao dinheiro, e fala, é o diabo. Não é o diabo. É obra da carne. É coisas sua, do seu coração. Então muitas vezes confunde isso e coloca na conta do diabo. Vive na prostituição, na mentira. É o diabo que não me deixa. É verdade, o diabo está envolvido sim. Mas é a obra da carne que você não dá lugar para o Espírito de Deus agir. E aí por isso não consegue vencer. Não toma posse do sangue do Cordeiro. Não se posiciona diante da cruz de Cristo. E aí não consegue vencer. Quantos estão entendendo? O tempo não me permite. Tenho que parar. Vamos colocar em pé. Em nome de Jesus. Existem muitos exageros por aí, irmãos. Exageros de gente pregando sobre ofertas que não é de Deus, vendendo milagre, vendendo cura, prometendo coisas, rosa ungida, lenço ungido, água ungida, coisa ungida. Você vê isso em tudo quanto é canto, irmãos. Isso não é de Deus, isso não é da palavra de Deus. Deus não está nisso. Obrigado. Alguém já viu na Bíblia algum profeta, alguns discípulos vendendo alguma coisa em nome de Deus? Leve para sua casa essa água ungida aqui, ó. Coloca uma oferta de R$100 aí, ó, por essa água. Aí você joga lá no canto da sua casa, os maus fluidos vão embora. Irmãos, isso é espiritismo, isso não vem de Deus. Quem está entendendo aqui? Mas está cheio desses pregadores aí, ó, online. Coloca água em cima da televisão, sincretismo. Tem muito crente que cai nisso. Às vezes Deus ouve pela fé, pela inocência, pela imaturidade, mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, irmão, nós temos que tirar o sincretismo. Tem muita gente que veio do catolicismo, se converteu, mas o catolicismo não saiu dele, ele ainda é sincretista. Nós precisamos nos libertar de todos os rudimentos do passado e viver uma vida nova em Cristo. Amém, povo de Deus? Viver uma vida nova em Cristo. Existem muitos exageros nas curas divinas. Acha que Deus tem a obrigação de curar. Exagero nos dons. Há uma ênfase muito grande nos dons, como se os dons fossem elemento fundamental para um crente agradar a Deus. Não, irmãos. Melhor do que os dons para agradar a Deus são os frutos. É os frutos do Espírito: fé, mansidão, temperança, longanimidade, amor, domínio próprio. Tem muita gente que é cheio do dom, oh aleluia, profetiza, glória a Deus, mas não tem domínio próprio. A hora que fica com raiva, o capeta entra nele, dá murro em todo mundo, quebra tudo. Mais importante do que o dom é o domínio próprio. Mais importante, o maior dom que nós temos que ter é o amor. Falei agora igual cuiabano, amor. É o amor, irmão. O que adianta você orar em línguas, profetizar e não ama o próximo, não ama nem os seus, não ama os da sua própria casa? Quem está recebendo essa palavra, irmão? Deus está falando com você? Nós precisamos entender, queridos, que existem muitas mortes na panela que nós estamos alimentando e às vezes não estamos percebendo. Mas o Senhor hoje está abrindo os nossos olhos, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão sobre o seu coração, eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, tem sido revelada para nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele fala. Deus, em nome do Senhor Jesus, talvez muito de nós, ó Deus, estamos sendo enganados, Senhor. Pensamentos, Senhor, que não provém do Senhor. Atitudes que não provém do Senhor. Estamos achando que estamos sendo alimentados por coisas, Senhor, achando que o Senhor, ó Deus, é quem está nos alimentando, e muitas vezes não é. Estamos sendo enganados, estamos sendo alimentados por morte. Mas neste momento, Senhor, eu profetizo, Senhor, a farinha espiritual sobre as nossas vidas.
Assim como o profeta, Senhor, deitou farinha, ó Deus, sobre aquela panela que estava, ó Deus, com aquele caldo, com aquelas ervas venenosas. Espiritualmente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo traga cura sobre os nossos corações, que o Teu Espírito Santo traga cura sobre a nossa mente, que o Teu Espírito Santo traga cura sobre o nosso corpo, aonde houver uma morte agora, em nome do Senhor Jesus, que ela vá embora, pelo poder do nome de Jesus, e agora a vida de Cristo, a vida do Espírito possa fluir sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Senhor, sobre a Tua igreja um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de buscar, Senhor, na Tua palavra, aprender da Tua palavra como centro a Tua palavra, nada mais do que a Tua palavra, Senhor. Eu repreendo os ventos de doutrina, Senhor, de fora. Eu repreendo os ventos enganosos. Eu repreendo, Senhor, os alimentos mentirosos, os alimentos envenenados que tentam, Senhor, contaminar a Tua igreja santa, o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, dai discernimento espiritual para a Tua igreja, para que possa discernir um alimento puro e saudável da parte do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada casa, sobre cada família, uma vida, a vida de Deus, a presença do Senhor, uma transformação para a glória do nome do Senhor, e aonde houver morte, que agora em nome do Senhor Jesus haja vida, pelo poder do nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diz: eu recebo em nome de Jesus. Estamos terminando. Estenda a sua mão em direção à sua casa por 1 minuto, libere palavra de vida. Ore agora em nome de Jesus, erga a sua voz, declare agora uma palavra de vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Declare agora uma palavra de vida em nome de Jesus. Deus te salvou, Deus te chamou para liberar vida, para liberar palavra de vida. Nós abençoamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, declaramos a vitória do Senhor, repreendemos toda maldição, toda seta, todo levante do inimigo, toda obra contrária, todo espírito de morte, nós repreendemos no nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos saúde, declaramos cura, declaramos salvação pelo poder do nome de Jesus. Aonde houver uma influência maligna, aonde o inimigo tem colocado morte na panela, aonde alguém até de alguma forma, Senhor, inconsciente tem colocado morte na panela, seja um amigo, seja um parente, seja o cônjuge, seja alguém que liberou uma palavra, proferiu uma palavra de morte, nós repreendemos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre as nossas empresas, sobre o nosso trabalho. Nós repreendemos essa morte, essa palavra sobre essa cidade. Nós repreendemos esse espírito de morte em nome de Jesus e declaramos vida, 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 vida em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Pai, o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe, Pai, essa nação, abençoe as autoridades. Declaramos uma palavra de vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a vida, Senhor, do Valdeci, Senhor, diante do Senhor. Toca na vida dele com cura, Pai, que está, Senhor, enfermo com a Covid. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, e nós pedimos e declaramos a Tua cura no nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana de vitória, Senhor. Nos dê uma semana de boas notícias. Nos dê uma semana, Senhor, de resultados, ó Deus, positivos, de vitórias diante das lutas. Pai, abençoe-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o Teu povo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e gloriosa comunhão e a divina consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus hoje, em todos os lugares da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todo o povo de Deus diz: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Vá em paz para o seu lar, em nome de Jesus, e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus, amém? Esse curso está encerrado em nome de Jesus.